Há situações, deixa eu colocar o vídeo aqui para vocês, vou você passar aqui. Há uma situação específica de lesão do lobo parietal à direita. Tá? O paciente tem que ter lesão. E é chamada síndrome da N-negligência. Já ouviu falar disso? Já. Bom, o que acontece com o paciente com a síndrome da N-negligência? Tudo que está do lado esquerdo deixa de ter importância no paciente. Ele enxerga, ele ouve, ele tem força, ele não tem problema nenhum. Só que ele passa a negligenciar. O que é isso? Ele vai fazer a barba dele, faz a barba e não faz do lado esquerdo. Ele amarra o cadastro do lado direito e não amarra o cadastro do lado esquerdo. Você vira para o seu paciente e fala, você fez a barba só do lado direito, ele chega no espelho e fala, é mesmo. Pega a barba, faz a parte do lado direito e não faz a do restante do lado esquerdo. Tá? Ele enxerga, ele sabe que existe, mas ele negligencia. Talvez seja fácil para vocês imaginarem o que um paciente assim sente, com o seguinte exemplo. Vocês estão sentindo o sofá da cadeira que vocês estão sentados agora? Na hora que eu falei, vocês passaram a sentir, não é isso? Antes vocês estavam sentindo? Estavam sim, senhor. Já nessa altura vocês têm que saber que estavam sentindo, sim. Chegando informação constantemente lá em cima. Mas por que vocês não deram importância? Porque vocês negligenciaram, o sistema nervoso é seletivo. Ele só permite passar o que é importante ou mais intenso naquele momento para a gente. Tenho esse exemplo aí, como que é o lado esquerdo do paciente. Ele se considera. Ele sabe que está lá, se concentra, ele vai lá e faz, mas perde a importância dele. Tá? Só para vocês entenderem, eu vou colocar o vídeo dessa menininha aqui. Essa menininha, ela teve um trauma, a televisão caiu na cabeça dela. Acho que vocês conseguem ver o lado direito dela mais desculpado. Consegue? Vocês perceberam ali? Tentem ver, gente. Olha lá, o lado direito dela é mais desculpado que o lado esquerdo. Por quê? Porque foi feita a craniectomia dela. O edema é tão grande, não sei se eu falei com vocês, a gente tira o osso e deixa o cérebro inchar, depois que passa essa fase de trauma mais aguda, volta o cérebro para o lugar e aí a gente volta o osso ou faz uma prótese no lugar. Tá? Aí ela está sem osso direito. Você tem pele e meninges com o cérebro para baixo. A lesão dessa mocinha afetou o lobo parietal direito dela. Ela não tem déficit motor. Ela tem força 5,5, eutônica, normo-reflexiva. Ela não tem déficit motor. O que minha aluna vai fazer? Ela vai brincar com essa menininha e está passando um martelo aqui. Prestem atenção na posição do martelo em relação ao lado direito e esquerdo para ela. Quando o martelo está do lado direito, ela tenta pegar, ela brinca com o martelo. Na hora que o martelo passa para o lado esquerdo, ela simplesmente perde a graça. Na hora que volta, ela volta a tentar pegar. Vamos ver o vídeo que é mais melhor que eu vou tentar explicar para vocês. Eu estou do lado de lá chamando do lado de lá. Na hora que vem para a direita, ela tenta brincar. Na hora que ela volta, o martelinho para o lado esquerdo, ela simplesmente ignora o lado esquerdo. Conseguiram perceber o vídeo? É isso que acontece. Esse tipo de paciente, se você conversa com ele do lado direito, ele te responde. Se você conversa com ele do lado esquerdo, ele para de conversar. Do lado ele é educado, do lado ele é mal educado. Ok com as lesões parietais, com as lesões lombares? Podemos ir para frente? Agora nós vamos associar funções. Grosseiramente, a gente já sabe as principais funções lombares. Nós estamos pensando do mesmo jeito em diagnósticos regionais, só que agora pensando em territórios vasculares. Vocês já sabem disso? Se eu tiver, por exemplo, uma isquemia da artéria cerebral média, eu não vou lesar um lobo específico, eu vou lesar mais um lobo, uma região específica. E baseado na função dessas regiões, eu vou ter manifestações clínicas diferentes. Né? Até o próximo slide fica mais fácil. Vocês já sabem, mas saibam isso em detalhes. Isso é muito importante para o dia a dia todo. Nós temos vários vasos intercranianos. Vocês só precisam saber os vasos do polímetro íris. As duas cerebrais anteriores, as duas cerebrais médias, as duas cerebrais posteriores. E os dois vasos comunicantes. A comunicante anterior, que vai comunicar as duas cerebrais anteriores,
e as duas comunicantes posteriores que comunicam a carótida interna com a cerebral posterior. Tá? As duas cerebrais posteriores formadas pela basilar, que se formam na junção das duas vertebrais. Falei rapidamente aqui, porque eu acredito que vocês já saibam, e vamos só revisar isso aí depois. Cada vaso desse, vamos usar o nosso próximo slide aqui, tem um território de irrigação. Não estamos falando mais de lobo agora, tá? Nós estamos falando em território de irrigação. O que está em vermelho ali para vocês é território de irrigação da cerebral média. O que está em azul, território de irrigação da cerebral anterior. E o que está em verde, território de irrigação da cerebral posterior. Tá? Os vasos comunicantes não são vasos com função primordial de irrigar. Eles são vasos anastomóticos. Eles preservam a circulação colateral quando é necessário. Tá bom? A gente precisa saber disso aqui para saber que um paciente que tiver uma isquemia da artéria cerebral média, que foi o meu exemplo, pode ter uma afasia motora, pode ter paresia. Essa paresia é pior em membros superiores do que membros inferiores. Pode ter confusão mental. Esse paciente também pode ter uma afasia sensitiva, mais raro, mas pode também. É assim que a gente tem que associar. Se o paciente tiver um AVC agora da artéria cerebral inferior, ele vai ter paresia, ele pode ter paresia também, mas principalmente de membros inferiores. Olha o núcleo de Penfield. O membro inferior está aqui em cima, no nosso córtex coronal, diferente da artéria cerebral média. Né? Esse paciente que teve AVC da artéria cerebral média vai ter alteração visual? Não, porque quem que irriga é o córtex occipital, a artéria cerebral posterior. Entendeu? Pergunta boa. Como vai estar o reflexo fotomotor de um paciente que teve uma isquemia do topo da basilar? Ou seja, fechou a cerebral posterior de um lado e a cerebral posterior do outro lado. Como vai estar o reflexo fotomotor desse paciente? Preservado ou alterado? Preservado por quê? Não, isquemiou no occipital dele. Se você fechar as duas, é muito difícil acontecer. Estou afirmando para vocês. Teve um trombo aqui, no topo da basilar e fechou as duas. Isquemiou os dois lobos occipitais dele. Ele está amaurótico. Reflexo fotomotor, como é que vai estar? O que a gente precisa para ter reflexo, gente? Uma via aferente, um centro de integração. É bobeira, né? Eu fico falando a vida de vocês, mas vocês não usam o conhecimento básico, aí vocês não conseguem responder. Uma via aferente e um centro de integração. Não é isso? Eu estou falando de reflexo fotomotor. Qual que é a via aferente? Nervo óptico. Qual que é a via eferente? Nervo óptico motor. Qual que é o centro de integração dessas duas? Lobo occipital. Hã? Centro de integração é o exercécio, núcleo de Eddy ou especificamente. O nervo óptico nessa situação que eu falei para vocês foi afetado? O terceiro nervo foi afetado? O mesencéfalo foi afetado? Como é que está o reflexo fotomotor, tanto direto quanto consensual desse paciente, está amaurótico? Reservado. Por quê? Deixa eu ver se eu Por quê? As fibras que saem do nervo óptico, quando elas se transformam em radiação óptica, elas mandam fibras diretamente para o mesencéfalo. Vocês lembram lá do colículo superior, colículo inferior, do braço, dos colículos, vão chegar as fibras associadas à visão? Elas vão direto para o mesencéfalo e dali elas voltam pelo nervo óptico. Não precisa chegar lá atrás a informação. A informação que vai chegar lá atrás é a informação visual, e não que a gente precisa de percepção visual para o nosso reflexo fotomotor. Então, eu tenho um paciente que está cego, está amaurótico, você joga a luzinha no olho dele, contrai direitinho. Diagnóstico diferencial, é assim que eu faço, naquelas guias ópticas que eu coloquei, se o paciente tem lesão exclusiva lá do lobo occipital. Eu diferencio das outras com as condições possíveis desse jeito, é só jogar no caminho. Tá bom? Guias ópticas de novo, para lembrar de estudar outra vez. Vou falar de outro diagnóstico regional. Então, até falei que a gente ia discutir isso aqui com vocês. Lesões ventriculares. Anatomia básica dos ventrículos, nós temos dois ventrículos laterais, que tem na visão lateral esse formato de C, né? Os cornos anteriores, os cornos temporais e o corno posterior, o átrio do ventrículo, o carrefour ventricular, se a gente desse jeito, dá esse formato de C, ventrículos laterais. Eles se comunicam com o terceiro ventrículo pelos forames interventriculares, ou forames de Monro, que vão em direção ao nosso terceiro ventrículo.
do terceiro, que está aqui, ó, uma visão anterior.